Olá, boa noite, bem-vindos ao Home Delivery. Meu nome é Jeremias Teixeira, venho da Moita, da Igreja Cristã Monte Moriá, e nesta noite estou com vocês para juntos louvarmos o nosso Deus, louvarmos a Jesus, que é o verdadeiro significado do Natal, ok? Espero que vocês sejam abençoados nesta noite. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar para dentro, ver esperança daquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar para dentro, ver esperança daquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. Deus conosco está. Deus conosco está. É Natal. É Natal. Deus conosco está. É Natal. Obrigado, Deus, porque Tu estás conosco. Obrigado porque vieste a esta terra. E realmente nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós queremos dizer que este Natal Tu és a verdadeira causa, Senhor, o verdadeiro motivo. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos. E vivemos, Senhor, esta altura com esperança, com amor em nossas vidas. Que Tu és Emanuel. E sabemos que Tu estás conosco hoje e para todo o sempre. Amém. E nós agora vamos ter um tempo de palavra, que os vossos corações possam estar abertos para receber aquilo que Deus tem para vocês. Que Deus vos abençoe. Amém. Boa noite, CCLX. Boa noite, amigos. Eu sou o Ricardo Martins, casado com a Sara, pai de 4 filhos, do Gonçalo, da Raquel, do Davi e da Ruth. É um enorme privilégio, é com muita alegria
que acolhi ao convite do pastor Nuno Ornelas, também do pastor André Ameixa, e aproveito esta oportunidade para enviar um abraço especial ao amigo pastor Joel X. 2020 está a anoitecer e uma pandemia assola a humanidade há mais de 9 meses. Vivemos tempos trágicos. Na verdade, não só nós aqui em Portugal, mas a nível mundial. Esta crise sanitária assola o mundo. E muito provavelmente alguns dos nossos irmãos, alguns de nós, alguns dos nossos amigos chegam a este momento de celebração do Natal em profunda dor e sofrimento, eventualmente enlutados inclusive, porventura deprimidos, inquietos, inseguros, desesperançados face ao amanhecer de 2021, até porque é um amanhecer bastante imprevisível. Não sabemos como é que a crise pandémica se irá desenvolver, não sabemos como é que a nossa situação financeira se irá desenrolar, a nossa situação familiar, enfim, como é que o ano 2021 se porá diante de nós para que o possamos enfrentar. Aludindo ao Natal, mais especificamente à celebração do Natal e ao significado do Natal, o Papa Francisco, não há muitos dias, disse que não há pandemia, nem crise alguma que possa apagar esta luz. O Papa Francisco disse: não há pandemia, nem crise alguma que possa apagar esta luz, referindo-se justamente à celebração e ao significado do Natal. E ao ouvir estas singelas palavras do Papa Francisco, fui acometido pelo cântico de Zacarias, mais especificamente pelos 2 últimos versos do cântico de Zacarias. O cântico de Zacarias, conhecido também como Benedictus, ou o cântico de esperança de Zacarias. E eu convido-vos a lermos juntos a partir do verso 67, Lucas capítulo 1, versículo 67, que diz assim: Zacarias, o pai do menino, ficou cheio do Espírito Santo e pôs-se a profetizar, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque veio socorrer e salvar o seu povo. Ele fez nascer entre nós um Salvador poderoso, descendente do seu servo Davi, desde há muito tempo que ele o prometeu por meio dos seus santos profetas, que nos ia livrar dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam, que havia de tratar com misericórdia os nossos antepassados e lembrar-se da sua santa aliança e da promessa que tinha feito com juramento aos nossos antepassados Abraão, que nos ia livrar da mão dos nossos inimigos para podermos servi-lo sem receio, com santidade e justiça todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Irás adiante do Senhor para lhe preparares os caminhos, dando conhecimento da salvação ao seu povo, para perdão dos seus pecados. 78. Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia. Ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu. Essa luz iluminará os que se encontram na escuridão e na sombra da morte e guiará os nossos passos pelo caminho da paz. Eu queria sublinhar estes 2 últimos versos. Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia, Ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu. Algumas outras traduções dizem: por causa das ternas misericórdias do nosso Deus,
pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Ou ainda, por exemplo, na paráfrase do Eugene Peterson, por causa da imensa misericórdia de Deus, sobre nós nascerá o sol do seu amor. Por causa da imensa misericórdia de Deus, sobre nós nascerá o sol do seu amor. 79. Essa luz, ou esse sol nascente, iluminará os que se encontram na escuridão e na sombra da morte e guiará os nossos passos pelo caminho da paz. Salvaguardadas as devidas proporções e contextualizações, os dias do advento de Jesus, isto é, o Natal de Jesus, também eram cinzentos, fortemente marcados pela dor, pelo sofrimento, pelo desespero, pelo desânimo, porque, como todos sabemos, Israel vivia sobre violenta perseguição e forte opressão pelos romanos. E a pergunta que ecoava nos anais da história recente do povo e na tradição judaica era: onde estás tu, Deus? Até quando escondes o teu rosto, a tua face de nós? Onde é que tu estás, Deus? Porque o povo vivia há mais de 400 anos em silêncio. Isto é, o último profeta, Malaquias, tinha sido um profeta enviado por Deus, e passados 400 anos não havia sido enviado ao povo nenhuma outra voz, nenhum outro profeta, nenhum outro homem que proclamasse e profetizasse em nome de Deus ao povo. E por isso o povo de Israel, o povo judeu, vivia desanimado, vivia desesperado, desalentado, porque sofria às mãos dos romanos. E todas as expectativas messiânicas, todas as expectativas de redenção, de salvação tardavam. E mais do que isso, Deus estava em silêncio. 400 anos se passaram até esta história de Zacarias e o povo não tinha qualquer profeta que lhes revelasse, ou que lhe revelasse o amor de Deus, a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, que fizesse novamente emergir uma esperança do povo, de liberdade, de salvação, de perdão. Mas é justamente aqui que Deus se revela a Zacarias. Zacarias era sacerdote, marido de Isabel, prima de Maria, esta mãe de Jesus. E Zacarias narra aqui o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, estava de serviço no templo. E quando as sortes recaíram sobre Zacarias para que este fosse ao santuário oferecer incenso a Deus em favor do povo, o anjo do Senhor visitou Zacarias. E eis que o anjo lhe disse: Isabel, tua mulher vai dar-te um filho e lhe darás o nome de João. E João, no hebraico, significa literalmente: o Senhor é favorável. O Senhor é favorável. Zacarias, porém, se continuarmos a ler a narrativa de Lucas, capítulo 1, Zacarias, porém, duvida dessa promessa que o anjo lhe faz. E é curioso que, ao duvidar, o anjo emudece Zacarias. Passados 9 meses, já com o bebé nas mãos, com João Batista nas mãos, há um episódio curioso, porque ao 8º dia, quando Zacarias e Isabel vão circuncidar o menino, o bebé, os circunstantes da época, os circunstantes que ali estavam, propunham o nome de Zacarias ao bebé.
Mas Isabel insurgiu-se e disse: não, o nome do bebê será João. E os circunstantes contestaram, provavelmente não tiveram em conta a palavra de uma mulher e por isso perguntavam entre gestos a Zacarias como é que ele queria que o seu filho se chamasse. E Zacarias, mudo, pede uma tabuinha e escreve: o nome dele é João. O nome do meu filho é João. O Senhor é favorável. E narra Lucas que, a partir desse momento, o Espírito Santo visita Zacarias e Zacarias começa a louvar, a bendizer, a adorar a Deus. Zacarias louva a Deus porque reconhece que, uma vez mais, Deus está a agir na história. Uma vez mais, Deus está a ser fiel para com o seu povo. E quando Zacarias percebe que a promessa do anjo se cumpre, uma nova esperança emerge da escuridão, das mais densas trevas. Zacarias tem a revelação de que Deus está prestes a intervir novamente na história do povo de Israel. E é por isso que Zacarias bendiz ao Senhor que os visitou. Foi aquilo que lemos na primeira parte da oração, do verso 68 até ao 78. Zacarias bendiz ao Senhor porque Deus os visitou, porque Deus veio socorrer o seu povo, porque Deus redimiu o seu povo, porque Deus salvou o seu povo, porque Deus, com a sua poderosa mão, libertou o seu povo já mais do que uma vez. E mais ainda, Zacarias recorda as promessas que Deus havia feito aos seus antepassados, principalmente ou sobretudo a Abraão. Zacarias recorda e estabelece esse paralelo com a promessa, com a santa aliança que Deus estabelece com Abraão. Porque, se recordarmos, em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão, estabelece uma aliança, um pacto, faz uma promessa a Abraão e diz que da semente ou da descendência de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12:13. Através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Zacarias discerne que o filho que tem entre braços faz parte dessa história. E é por isso que, quando ele se volta para o seu filho, no versículo 76, ele primeiro louva a Deus, bendiz a Deus pela sua ação na história do povo de Israel e pela sua fidelidade para com o povo de Israel. E no verso 76 ele dirige-se ao seu filho, diz assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e irás adiante do Senhor para lhe preparares os caminhos, dando conhecimento da salvação ao seu povo, para perdão dos seus pecados. Zacarias vira-se para o seu filho e diz: tu és profeta do Altíssimo. Se até então temos estado 400 anos sem a voz de Deus no nosso meio, sem a revelação de Deus no nosso meio, agora, a partir de ti, Deus nos visita. E tu não és só um profeta como qualquer outro, tu és o profeta que prepara o caminho para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, para aquele que tem o poder para libertar o povo, para libertar toda a humanidade e perdoar todos os pecados e abençoar todas as famílias da terra. Tu, menino, és o profeta do Altíssimo. Mas agora, a falar para o seu filho, que tem entre braços João Batista, primo de Jesus, ele aponta para o Messias, ele aponta para Jesus. E aqui estão os tais dois versos que eu gostaria de ler novamente. Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia, Ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu. Ou, como diz noutras traduções, nos visitará o sol nascente. Ou Eugene Peterson, na sua paráfrase, a mensagem, diz: o sol do seu amor. Isto é muito profundo. Zacarias
no meio de um ambiente hostil, no meio de uma crise não sanitária, mas uma crise política, geopolítica, no meio de uma crise em que o povo era assolado e sofria, padecia às mãos dos romanos, do Império Romano, ele percebe que Deus está a intervir na história novamente e ele e o seu filho fazem parte dessa história. E ele agora, ao falar para o seu filho, aponta para Jesus. E Zacarias anuncia o Natal de Jesus, que nos visita do alto como o sol nascente ou como o sol do seu amor, por causa das eternas misericórdias de Deus, para trazer salvação, redenção, libertação dos poderes das trevas e para perdoar os pecados de todas as famílias da terra. E isso é muito, muito profundo, porque Zacarias está a dizer que são as eternas misericórdias de Deus que resultam na vinda da luz do céu ou da estrela que vem do céu ou do sol nascente, depende das traduções que lermos. E Zacarias está a anunciar o Natal, o nascimento de Jesus, por causa das eternas misericórdias ou das entranháveis misericórdias de Deus. E misericórdia significa que Deus tem um coração pulsante pelo nosso futuro, pela nossa esperança, pela nossa vida e pela nossa salvação. Misericórdia significa que Deus tem entranhas amorosas a nosso respeito, que Deus tem entranhas amorosas para com a humanidade. Natal é a manifestação em Jesus da graça, da misericórdia, do favor e da ternura do Pai. É Jesus, o amor todo-poderoso, feito carne, que nos amou até ao fim, como João vai dizer no capítulo 13. Essa é a mensagem mais poderosa que alguma vez foi proclamada. Deus que fixa os seus olhos cheios de ternura, cheios de afeto, que nos aceita na nossa miséria, no nosso pecado e que cura as profundezas da nossa alma pela sua ternura. Essa é a mensagem mais profunda do Natal. E Zacarias, para concluir, Zacarias anuncia Jesus como o sol nascente, como o sol do amor de Deus, das eternas misericórdias de Deus, das entranháveis misericórdias de Deus. E quando pensamos em sol nascente ou em luz que brilha, somos remetidos pelo menos para 3 aspectos, e estes interdependentes. O sol que nasce na aurora do dia pode ser interpretado como um novo começo. Um novo começo. A Bíblia relata que há 2 tipos de humanidade. Isso fica bastante claro em alguns textos do apóstolo Paulo. Há o homem tipo Adão, ou o homem semelhante ao primeiro Adão, e há o homem tipo Jesus, ou a humanidade em Cristo Jesus, o segundo Adão. No primeiro Adão, nós sabemos a história, lá em Éden, no jardim, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o resultado disso, o salário disso, é o pecado, é a morte. E o que Paulo nos ensina é que por causa do primeiro Adão e por causa dessa rebeldia, dessa rebelião, dessa desobediência, desse orgulho, dessa vaidade de querer ser Deus, nós saímos da presença de Deus e ficamos condenados à morte. Mas Paulo também nos diz, e fica implícito neste texto, como o sol nascente, como um novo começo, que em Jesus há uma nova humanidade. É por isso que nós lemos várias vezes a expressão em Cristo, uma nova criatura, uma nova criação. Então, em
Cristo, que comeu da árvore da vida na cruz do Calvário, fez com que o sol nascente, ou que o sol nascesse para um novo começo da humanidade. Em Cristo Jesus não somos mais condenados à morte, mas sim temos vida, vida com abundância, vida eterna. Mas Jesus, como sol nascente, pode ser também interpretado como uma nova era. Jesus, como sol nascente que nos visita do alto, ou como o sol do seu amor, pode ser interpretado como uma nova era. Jesus, o sol nascente, faz nascer uma nova era, faz brotar um novo tempo. Jesus inaugura o ano aceitável do Senhor, o tempo de Deus, o Kairós de Deus, manifesto aqui e agora entre nós. O tempo da libertação, o tempo da cura, o tempo do perdão, o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo da reconciliação, o tempo da redenção, o tempo da restauração, o tempo da salvação. Jesus como o sol nascente, uma nova era, o Kairós de Deus, o ano aceitável do Senhor entre nós. Mas também Jesus como o sol que nos ilumina, ou como a luz que brilha, que vem do céu, pode ser interpretado como Zacarias diz e bem, como a luz que ilumina os que estão em escuridão e na sombra da morte e nos guia no caminho da paz. Sublinho o verso 79. Não obstante a escuridão em que possas viver, ou a sombra da morte que paira sobre ti, sobre nós, o desalento, o desânimo, a desesperança, por mais escura e tenebrosa, mais densas as trevas que nós possamos viver, seja a crise sanitária, seja uma doença, seja o teu casamento, seja uma relação com o teu filho, seja a condição da tua empresa, a tua situação financeira, enfim, recorda-te e celebra Jesus como a luz que irradia, que irrompe as mais densas trevas e se consuma a nossa paz, como profetizou Zacarias. Jesus como a luz que irradia, que irrompe as mais densas trevas e se consuma como a nossa paz. Jesus, o sol nascente, a encarnação do amor todo-poderoso, do eterno, de Deus entre nós. Jesus é o sinal do perdão de Deus. É o sinal de que Deus perdoou toda a humanidade e que ofereceu a possibilidade de voltarmos à comunhão com a Trindade. O dom precioso do Natal é a paz. A paz que o sol nascente faz nascer em nós. A paz verdadeira. E este Natal, independentemente das circunstâncias, muito provavelmente iremos viver um Natal com mais restrições, contido, quer seja nos afetos, quer seja pela ausência de algumas presenças importantes à nossa mesa. Lembra-te, celebra o significado do Natal. Jesus como o sol nascente que nos visita. Jesus, o sol do amor de Deus que nos visita por causa das ternas misericórdias de Deus, por causa das entranháveis misericórdias de Deus, a teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. E que emerja em nós uma nova esperança. Uma nova esperança. A esperança de que ao amanhecer de 2021
possamos estar na paz de Cristo, cheios da paz de Cristo. Eu queria desejar-vos um santo, feliz e abençoado Natal. Que Deus vos abençoe. Amém. Que tempo maravilhoso que nós tivemos aqui no Home Deliver, na presença de Deus. Agora chegou o momento de nós ofertarmos. As informações vão estar ao rodapé e, por favor, sejam generosos. Deus abençoe.